Parabéns, né, pela palestra. Eu faço direito também e eu tenho uma dúvida, por exemplo. Ela se resumiria, acharia correto que os juízes pudessem ter a opção de aplicar como se fosse, por exemplo, como tivesse força constitucional acima da legislação padrão ordinária, a conceitos econômicos e a lei de forma direta. Por exemplo, teve uma questão de uma regulação, a Agência Reguladora de Transportes, ela baixou uma resolução falando que caminhões acima de 15 toneladas triplicaria a multa, porque, por exemplo, os caminhões estavam passando com 20, a regulação era 15, e aí estava destruindo a estrada. Aí eles triplicaram a multa. E aí o que houve foi que os caminhões passaram a passar 2 caminhões com 10. E olhando economicamente, percebeu-se que aquilo destruía muito mais a estrada. E aí o juiz foi e suspendeu a norma. E existem outros casos esparsos, de vezes, que o juiz não aplica a legislação ordinária com base em conceitos econômicos, com base em uma análise econômica do resultado daquilo. Mas, ao mesmo tempo, isso pode vir a trazer uma instabilidade jurídica, a partir do momento que você não vai ter a norma como referência, mas sim conceitos econômicos. Queria ouvir sua opinião, você acha que esses casos a gente deveria ter uma abertura maior para essa aplicação direta de leis econômicas ou não? O problema de você defender que você possa modificar a lei quando não lhe interessa é porque ela pode ser modificada quando ela não lhe interessa. Você tem um problema sério em relação a isso, certo? O primeiro ponto, eu não acho que devia haver uma agência nacional de transportes terrestres estabelecendo isso. Esse é o primeiro ponto. Né? O ideal seria que houvesse uma estrada privada e as pessoas definissem como teria. Provavelmente o dono da estrada privada vai querer que as pessoas circulem na sua estrada o máximo possível e ele vai preservar para que aquilo aconteça porque ele tem interesse em lucrar. Mas a estrada, né? Quem vai construir as estradas, né? Isso é uma pergunta sempre feita, acaba em relação a isso. Eu tenho muito medo da ideia de poder ser usado para o mal e poder ser usado para o bem. Isso é perigoso. Só um pouquinho, Patrícia. Isso é perigoso nesse sentido. Então, nesse conceito, a gente tem que ter um certo rigor em relação à forma que isso vai acontecer. O meu ponto é antes. Nós precisamos diminuir a legislação lá atrás. Certo? Não era para ter tantas legislações nesse sentido. Porque é como você está dizendo, o efeito intencional era que os caminhões diminuíssem a seu tamanho, né, e fosse lá. O efeito não intencional, né, o que o legislador queria era, bicho, vamos diminuir a carga e vou dar um incentivo negativo para que você pague uma multa maior. Essa foi a vontade do legislador. O efeito não intencional foi, tem 2 caminhões na praça, vai ser pior. Então, assim, o que Bashar sempre fala é que um bom economista prevê o não intencional. Um bom economista prevê isso. Né? E é muito interessante Bashar porque foi um cara que foi político, foi jurista, foi um economista, então ele tem uma visão, que é uma característica muito clara, apesar de Bashar não ser próprio da escola austríaca, dos austríacos, né? Pelos austríacos de Viena. Eles todos tiveram formação jurídica e depois tiveram formação econômica, até porque era pré-requisito para a formação econômica deles. Né? Menger, Hayek, Mises, todos eles tiveram essa prévia formação. Tenho muito medo do bom e do ruim. Você queria comentar só? Era em cima disso? Em cima dessa pergunta mesmo. Nós temos uma série de conceitos abertos no direito. Mas é outra pergunta, eu vou deixar você perguntar, só para seguir a sequência. Eu vou deixar, você vai ter pergunta. Sobre a questão da legalização, da liberação do uso de drogas. Eu acho que qualquer libertário concorda que a pessoa deve ser livre para usar o que bem entender, mas sendo responsável com as consequências. Uhum. E aí você tem uma tendência de libertário, sempre que se fala, vamos liberar o uso de drogas, apoiar essa ideia, que é uma ideia que a esquerda aqui no Brasil também apoia. E eu, pelo menos, sempre vejo assim, quando eu apoio alguma coisa que a esquerda está apoiando é porque tem alguma coisa de errado, com certeza, aí no meio. Você não apoia a legalização, você apoia a estatização. Só um pouquinho, deixa eu falar. Assim, o que eu vejo é que assim, a esquerda às vezes até fala assim, vamos liberar as drogas, só que os caras não querem mudar nada no sistema de saúde. E aí, quer dizer, o cara, você libera o uso de drogas, só que aí você vai ter uma demanda maior por serviço estatal de saúde, conscientização para usar as drogas e tudo mais. Então, assim, o que eu vejo é você falar, na nossa realidade brasileira, em liberar o uso de drogas, antes de falar de privatização do sistema de saúde, eu acho que é algo pouco inteligente para a promoção da liberdade. O meu raciocínio tem sentido? Cara, eu vou falar igual o Bruno, né, do ingênuo e do inteligente. Mas, brincando.
No direito à saúde, o direito à saúde está o problema. Não é a privatização que está o problema. O direito à saúde está o problema. Se eu defino o que é, se eu digo que há um direito à saúde, quem vai definir o direito à saúde? O Estado. O Estado pode definir, por exemplo, Sueli é uma malhadora profissional, meu amigo. Pode definir, Sueli só pode malhar 2 vezes na semana. Pode, saúde. Pode fazer a maior saúde dela malhar 3. Certo? Pode definir, malhar, o cara fazer triatletismo faz maior saúde. Pode fazer maior saúde. Você comer carne demais, aqueles gaúchos aqui, comer muito churrasco, faz maior saúde. Tem gordura. É o João aí, ó. Certo? O cara não pode ser gordo igual o Michael. Então, faz mal de saúde aí. Tem que emagrecer, bicho, correr. Sério, você vai regular isso também? É esse o ponto. É esse o ponto. Calma. Aqui nós estamos no plano ideal. Aqui a gente está discutindo no plano ideal. Eu não defendo a esquerda, como o Fábio ponderou rapidamente, defende que, aí eles usam muito o exemplo do Uruguai, que o Estado defina qual a droga você pode usar. Porque na prática hoje o Estado define qual a droga você pode usar. Pra vocês terem uma noção, o que define qual a droga legal e ilegal, e é muito legal, o exemplo que eu sempre usei foi o absinto. Um determinado período da história, o absinto saiu da lista da Polícia Federal, que estabelecia quais eram as drogas ilícitas. Porque é uma lista, viu? Essa lista muda. Saiu da absinto. Foi uma novidade, porque todo mundo provou absinto. Eu não sei se vocês lembram disso. Certo? Mas era uma portaria, bicho. É uma bobagem. Tá? Então, no conceito meu conceito sempre antes saúde não é o direito. Vou falar muito mais sobre isso amanhã, mas saúde não é o direito. Certo? Dentro da saúde não for o direito, é uma preocupação minha. É uma preocupação minha. Porque se saúde é um direito, eu, Estado, pago por ela, eu, população, pago por ela, eu posso começar a olhar para o lado e dizer, a tua saúde não é tão legal. Eu começo a me incomodar com o que tu faz na tua vida privada. Isso é uma perspectiva completamente contrária à liberdade. Então, na minha perspectiva, defender a ideia de que as pessoas são livres para fazer o que quiserem na sua própria vida e arcarem com as consequências do seu lado, ela não é só uma boa estratégia, ela é a estratégia liberal. Ela é a definição da estratégia liberal. Pode ser que na janela de Overton, aí é outro problema, é um problema político, é um problema na situação atual, a gente talvez não defenda, por exemplo, vá defendendo uma situação política e liberar todas as drogas. Talvez é outro ponto. Aí é momentos chaves políticos, mas como ideia de liberdade, a consequência é clara, liberdade e responsabilidade. Eu, particularmente, acho idiotice. Eu acho. Mas eu acho. Isso é um ponto central. E você pode me achar um idiota por achar isso. É um direito de cada um. Certo? Mas eu acho. Na minha vida, não quero. E vou lutar o máximo para que na vida do meu filho também não tenha. Vou orientar, falar. Mas isso é uma preocupação da minha esfera tipicamente privada. Só minha. Primeiro, parabéns aqui pela palestra, concordo com a sua ideia completamente, mas eu tenho uma preocupação com a negativação desse conceito que muita gente não conceitua do ativismo judicial. Que nasceu essa expressão, não foi no direito, foi um jornalista que criou na década de 40 nos Estados Unidos, e muita gente... Esse cara foi antes ainda, né? O Meng aqui ainda usou o termo antes, final do século XIX. Pelo menos da forma que se debate isso nos Estados Unidos, foi uma forma para tratar daquela discussão de Reed Black, claro. Aquela autocontenção ou expansão dos poderes do judiciário. E aí, usualmente se usa essa expressão para tratar de duas coisas distintas. Uma é quando o juiz decide além do sentido do texto legal. Isso. E a outra é quando o judiciário expande a sua atuação em detrimento dos outros poderes. Isso. Só que nem sempre, quando o judiciário expande a sua atuação em detrimento dos outros poderes, isso é ruim. Pelo contrário, a função por excelência do judiciário no direito público é limitar o poder do Estado. Não, tudo bem. Então, muitas vezes, quando nós tratamos do ativismo judicial de uma forma pejorativa, talvez se traga também essa ideia pejorativa para quando o judiciário ele vai além do texto legal, ele expande a sua atuação, mas em prol da liberdade, diminuindo o aparato estatal. Esse caso do Uber é um exemplo. Foi além do texto legal, derrubou uma legislação que tinha sido editada pelo Estado. Foi um ativismo, mas foi um ativismo pró-liberdade. Então, o ativismo judicial, se ele utilizado em prol da diminuição do Estado, das garantias de liberdade individuais do cidadão, não é uma coisa essencialmente ruim. E uma outra observação que eu teria é que no caso do direito à saúde... Porque eu tenho um ponto nesse aí interessante. Você que julgou o caso, e outros colegas seus aqui de São Paulo e no Rio, eles tiveram a seguinte definição. Na minha opinião, não foi bem o ativismo judicial. Foi na situação de contenção e de limitação do poder estatal. Foi o contrário. Você não expandiu.
Obviamente, quando eu trato do conceito de ativismo judicial que eu trouxe aqui, era da expansão do Estado, que o judiciário está indo além daquilo que poderia ser dado. A função de controlador, de ser o controlador, de ser o limitador do poder público, ela está na Constituição. Né? A Constituição, na realidade, ela nunca foi criada, e você usou o artigo 170 constitucional, por exemplo, na sua decisão, até porque a ideia de Constituição nunca foi para limitar o poder das pessoas, foi para limitar o poder do Estado. Né? A Constituição teve sempre um objetivo, isso é incrível para algumas pessoas, porque na nossa realidade a Constituição se mexe tremendamente na vida privada, mas a ideia do direito constitucional era a ideia de limitar o poder estatal, ou seja, dizer o seguinte, amigo, se limite. Aí um maluco do Rio chamado Daniel Sarmento, um rapaz no Rio, um jurista no Rio chamado Daniel Sarmento, começou a estabelecer que havia direitos horizontais. Isso é extremamente complicado e complexo, porque você diz o seguinte, a Constituição agora está limitando o poder lateral das pessoas. Quando eu estudei direito, a Constituição do cidadão, você deve ter ouvido essa expressão, era o direito civil. Isso era muito interessante. A Constituição do cidadão é o direito civil. A Constituição serve para limitar o Estado. Né? O direito civil serve para regular a relação entre as pessoas. Tanto é que havia uma diferenciação clara em relação a isso. Quando eu estudei direito constitucional, em 98, 99, a norma de conteúdo da Constituição, você tinha norma de conteúdo pleno, norma de conteúdo limitado, norma de conteúdo autocontido. Né? Definição do Afonso da Silva. Os esquerdistas passaram 20 anos escrevendo que a Constituição era auto-aplicável. O país quebrou por isso. Mas passaram 20 anos escrevendo isso, ou seja, a doutrina, aquilo que a gente precisa escrever, e a turma do direito, eu conclamo sempre a isso, nós precisamos contra-atacar, mas contra-atacar no campo. Estar no campo aqui das ideias é importante, mas não tem que ir para o embate. Nós temos que mostrar que há um contraponto. É você agora. Mas você concorda comigo que o problema não é o ativismo judicial, é a expansão do Estado como um todo? É porque para a lógica brasileira, a expansão, sem dúvida. Eu estou dando um exemplo dentro do direito, onde há uma expansão do Estado como um todo. Obviamente aqui os economistas trouxeram todo o problema que isso gera dentro da economia. Né? O Alberto trouxe todo o problema que torna no conhecimento. Né? Mas o problema é sempre a expansão do Estado. Só que isso acontece de forma brutal no direito brasileiro e no ativismo judicial. Principalmente no direito à saúde, só na fazenda pública. Mas justamente a minha outra observação era sobre o direito à saúde, porque muitas vezes não é o judiciário que está indo além do texto legal para expandir a atuação. Te dou o exemplo do direito à fertilização. O judiciário nunca reconheceu isso, pelo contrário, sempre disse que não havia direito na saúde pública à fertilização, porque isso é completamente opcional, se não tem a ver com a saúde. E ano passado veio o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e previu expressamente um direito público subjetivo à fertilização no sistema público de saúde. Então, o juiz que hoje não aplica essa regra expressa na lei, ele está sendo ativista. Mas ele pode estar sendo ativista para diminuir a atuação do Estado. Mas aí você tem argumentos dentro da Constituição dizer que se eu estou ferindo os direitos vida, liberdade, propriedade, principalmente propriedade, eu posso conseguir dizer que aquilo não está legal. Por isso que eu estou dizendo que a Constituição tem muita coisa ruim, mas tem coisa boa. E você consegue usar dentro dessa coisa boa. Aí você diz, isso é ativismo? Eu disse, não, isso é interpretação de direitos humanos e fundamentais que estão lá, que são as cláusulas pétreas. Para quem não sabe, os legisladores do direito do trabalho passaram anos para dizer que os direitos sociais do artigo 6º e 7º da Constituição são cláusula pétrea, quando a Constituição expressa dizer que só os direitos individuais e garantias fundamentais do artigo 5º são cláusula pétrea. Mas passaram anos. Se você ouvir direito indisponível hoje, você pensa em direito do trabalho. Absurdo isso. É tão indisponível que na hora que o cara vai fazer um acordo, pede 10 mil, faz um acordo de 5 mil, como é que é indisponível? Se está na frente do juiz, segura indisponível o direito. Entendeu? É um absurdo. Rodrigo, na nossa Constituição tem alguns preceitos, por exemplo, que você não pode ter qualquer forma de preconceito. E durante a sua palestra, por isso que eu queria falar logo em cima do Pedro. E do Michael também, eu chamei de gordo também, bichinho. Durante a sua palestra, você mostrou que você tem algumas bases para ver se os efeitos práticos das decisões ou do própria aplicação. Claro. Né? E talvez, se trouxesse a economia e a mensuração dos efeitos, você tiraria muito da ideologia desses efeitos abertos na Constituição. Você está falando de norma de conteúdo aberto, é isso? Ou de conceitos abertos. Direito, dignidade da pessoa humana, função social da propriedade. O bem geral, tá. Sabe? E, por exemplo, a reforma agrária, se você for medir, esse é um tema que eu estudei bastante, a reforma agrária, se você for ver os efeitos práticos para a sociedade, o custo da reforma agrária, e é uma lei infraconstitucional, 64, ela é
absolutamente inconstitucional, os custos e efeitos para a sociedade. Então, às vezes, começar a mensurar efetivamente e pegar economia até para ver, pode ajudar. Sim. Porque esses conceitos abertos normalmente são feitos para aqueles que acreditam num mundo melhor, e não no mundo possível. Tem um tema que eu gosto muito, que eu critico muito, é que dignidade da pessoa humana, por exemplo. Só para ficar no exemplo. Dignidade da pessoa humana, função social da propriedade, são coisas. Dignidade da pessoa humana é um exemplo que você usa. O cara faz uma petição, o autor faz uma petição usando dignidade da pessoa humana, o réu faz a petição usando dignidade da pessoa humana. É um nome que serve para tudo, não serve para nada. Tá lá previsto. Função social da propriedade. Certo? É igual o social liberal. Estou brincando com meu amigo Fábio Austin, certo? É aquela história. O social, o Hayek usa sempre a expressão de palavra. Eu não lembro do nome do bicho, palavra doninha. Willis, né? Doninha, seria a doninha. Ela, Wisword. Ela suga o conteúdo principal daquilo que interessa. É extremamente perigoso com isso. É que a doninha consegue comer um ovo, o ovo fica intacto, mas o que está lá dentro, que é o que interessa, é sugado. Esse é o grande mal da palavra social, do lado. A forma que ela foi utilizada. Obviamente, social, ela remonta à sociedade, ela remonta à grande sociedade aberta, ela remonta a tudo isso. Certo? Mas a forma que a semântica utiliza hoje é função socialista da propriedade. É o poder dispor da propriedade caso interesse. Para vocês terem ideia, o Estado hoje olha para a propriedade e diz, se a propriedade não cumpre a função, ele mesmo está desapropria e ele mesmo está tira. Então é bem absurda a situação que a gente tem hoje, né? A situação que a gente tem hoje. Quanto ao preconceito, recomendo e gosto muito do livro do mesmo Theodore Dalrymple, né, que foi falado antes, chamado Em Defesa do Preconceito. Todos nós temos preconceito. Isso não é algo ruim, certo? Isso não é algo ruim. Livraço. Recomendo demais o livro. Vale a pena ser lido. Remontando a brilhante palestra do professor Alberto Oliva, é importante a gente perceber também a importância de a questão semântica e a questão de comunicação, o significado das palavras, a forma como a esquerda reescreveu o significado das palavras e pautou na nossa batalha de ideias, especialmente na batalha política. Sim. Isso não só é uma defesa do uso do termo social no Partido Social Liberal, mas em diversas outras questões que a gente acaba sendo pautado e nem percebe. No direito isso é especialmente claro, né? Acho que a palavra social, por mais que eu concorde com essa crítica do Hayek no mundo de hoje, eu acho que a gente precisa também buscar resgatar, porque isso acabou nos colocando contra a parede, no sentido de que vocês liberais não se preocupam com o social, com a questão social. E muitas vezes nós mesmos acabamos dando respostas inconclusivas, especialmente o pessoal mais brutalista, que tende a ter essa perspectiva de que o mercado cuida, eu não preciso me preocupar com isso. E na vida real as coisas não são assim. Eu gosto muito, quando eu pergunto, eu tenho que fechar, acabou o tempo, eu gosto muito de fechar a ideia de função social, assim, qual a função social da cadeira? Isso é cadeira. Função social do shopping, isso é shopping. Função social do carro, isso é carro, do apartamento, isso é apartamento. É assim que eu fecho a ideia. Obrigado, senhores.